Salve galera, beleza? Estamos começando mais uma aula do nosso canal Filosofia para Maiores. Quero agradecer a todos que estão comentando, compartilhando, acompanhando as aulas. Fico extremamente feliz aí com o apoio de vocês, beleza? Tema de hoje, Teoria Política de Nicolau Maquiavel. Bora lá? É nóis! Bom, nas últimas aulas nós estávamos tratando aí de filosofia antiga. Hoje nós vamos falar sobre filosofia moderna, teoria política de Nicolau Maquiavel. Então a aula de hoje vai ser baseada no livro dele, O Príncipe, ok? Quem tiver a oportunidade de leia, é um livro bem bacana, pequenininho, uma leitura bem tranquila, tá? Então assim, Nicolau Maquiavel é um filósofo moderno, né? A maior parte da sua vida viveu em Florença, na Itália, então ele desenvolve uma teoria política chamada absolutismo. Mais pra frente a gente vai destrinchar o que significa esse termo absolutismo. É bacana falar que muitos, por não entender Maquiavel, acham ele, como posso dizer, tirano. A teoria dele não é tirania, é absolutismo, isso que a gente tem que entender. A forma que ele pensa é devido ao contexto histórico que ele viveu. Então, cada filósofo desenvolve a sua maneira de pensar, dadas as circunstâncias nas quais ele vivia ali no seu contexto histórico, né? Cada filósofo é inserido aí no momento social, tá? Então, qual é o contexto de Maquiavel? O Maquiavel viveu exatamente naquela transição da Idade Média para a Idade Moderna, ou seja, esse período de transição chamado Renascimento. Então, é um momento que muitas coisas estão acontecendo, né? Toda a questão estrutural política está mudando, nós temos aí a ascensão da burguesia, nós temos a queda da igreja, né? A igreja entra em decadência por vários escândalos, nós estamos falando aqui de igreja católica, é claro. Então quem tem um mínimo de conhecimento histórico vai entender que essa passagem, essa transição chamada Renascimento, muitas coisas acontecem, tá? No Renascimento, os valores que eram da antiguidade são resgatados, né? Os valores científicos. Então a Itália está vivendo um clima tenso. A Itália se dividiu ali em principados, e o principado no qual Maquiavel vivia ali era governado pela família Médici, né? Pelo governador Lourenço de Médici. Aí o que acontece? Maquiavel ali ele já está atuando como diplomata, filósofo, conselheiro político. Vai ter um momento que ele é acusado de conspiração contra o governo, né, dos Médici. Então o que acontece? Ele é exilado, ele sai de Florença e se exila, e lá ele escreve essa obra chamada O Príncipe. É a partir daí que ele vai desenvolver todo o seu pensamento político. É muito bacana. Então, o que acontece? O Príncipe, essa obra, nada mais é que um manual de instruções para o governante. O governante tem que entender o que ele deve fazer para se manter no poder, tá? Então, isso daí é mais ou menos o contexto histórico do qual Maquiavel vivia, tá? Bom, primeira coisa que é interessante falar é que quando Maquiavel escreve O Príncipe, ele deixa bem claro que o poder político deve se separar da igreja, já que é um momento que a igreja está perdendo o poder, está perdendo todo esse monopólio aí que ela exercia, tanto na questão política, como na questão econômica, na área do conhecimento. A igreja monopolizava tudo, ela tinha um controle de tudo. Com essa queda, tudo fica solto, né? Então aí toda essa questão de conhecimento, de política, de economia, fica aí para o sistema político administrar. Então o primeiro ponto importante é que o poder político deve separar da igreja, ou seja, cada um no seu quadrado, né? A igreja vai tomar conta dos assuntos de fé e os políticos, no caso os governantes, vão tratar das questões políticas, administrativas da cidade. Tá? Então é nesse momento que Maquiavel desenvolve o chamado realismo político, né? Ou ciência política. Como eu disse, alguns valores vão ser resgatados da antiguidade, os valores científicos, por exemplo.
Então, o que seria isso? O que seria essa separação? Maquiavel deixa bem claro, a política deve ser feita como ela é, como as coisas são, e não como as coisas deveriam ser. Esse ponto é chave para a gente poder entender Maquiavel. Vamos lá, vou tentar dar uma simplificada. Toda a questão política vai ser baseada em fatos, então o governante ele vai administrar com base no que as coisas são de fato, né? Na situação concreta da coisa, não como as coisas deveriam ser, aquela questão ideal, moral, religiosa, como as coisas deveriam ser, não, como elas realmente são, tá? Isso leva a crer o quê? Que Maquiavel tem uma visão pessimista do homem. Para ele, o ser humano é mau. Nossa, que chocante, Fabrício. O ser humano é mau? Para Maquiavel é mau. Então, nós teremos aí uma série de filósofos políticos que cada um vai ter uma visão diferente do homem. Maquiavel acredita que o homem é mau, outros filósofos vão acreditar que o homem também é mau por natureza, outros vão acreditar que o homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe. Então, quando se trata de política, cada filósofo vai ter sua visão referente ao homem. Maquiavel vai dizer que o homem é mau. Tá, Fabrício, e quando o homem ele age, ele é bom no caso, ele tem uma ação boa? Maquiavel vai dizer, o homem é bom por conveniência. O indivíduo pratica a bondade quando é conveniente para ele. Lembrando, visão de Maquiavel, tá? Então, aí nós já começamos a enxergar as características que o governo deve ter, segundo Maquiavel, para administrar uma sociedade onde os homens são maus, ok? Então, qual é o maior objetivo do príncipe? No caso aqui, o príncipe é o governante, na linguagem de Maquiavel. O maior objetivo do príncipe é conquistar e manter o poder a qualquer custo. Aí que está o radicalismo de Maquiavel, né? É conquistar e manter o poder a qualquer custo. Por que a qualquer custo? Porque, para Maquiavel, o príncipe não vai usar nenhum preceito moral, nenhum preceito ético. A política está acima disso. Então, o que é importante para o político? Se manter no poder a qualquer custo. É claro, nós temos que entender que determinadas coisas o governante não pode fazer, senão ele perde o poder. Lembrando assim, o príncipe está no poder por vontade pública. As pessoas colocaram ele lá. É como se fosse assim, ó. A sua casa tá uma bagunça, tá um matando o outro, um roubando o outro, né? Aí você coloca alguém para administrar a sua casa. Aí o que acontece? Se alguém vai falar, tudo bem, eu vou administrar a sua casa, vão parar de matar, vão parar de roubar, mas as coisas serão do meu jeito. A ideia do príncipe é essa. Ele vai administrar, mas com base no que ele acha certo, correto. E isso está longe de qualquer preceito moral e ético, tá bom? Então, todos aqueles valores que nós assistimos nas aulas de Sócrates, né, o homem virtuoso, a prática do bem, para Maquiavel não existe. Se você for comparar a teoria dos dois, Sócrates pinta um homem ideal, né, como o homem deveria ser. Maquiavel vai partir do ponto de como o homem é. Aí que está a diferença entre os dois. De um lado nós temos um homem ideal, do outro o homem concreto, o homem como ele é de fato, tá? E o Maquiavel vai dizer, administrar uma sociedade assim é complicado, não é qualquer um que administra, porque o ser humano quer duas coisas, né? Quais são essas coisas? Glória e poder. O ser humano quer glória e poder, e ele vai fazer de tudo para alcançar glória e poder. Então, o político, o príncipe, o administrador da cidade, ele tem que ter em mente que ele tem que agir com pulso de ferro para controlar uma sociedade que possui esses instintos, né? Então, o interessante é que o administrador conduz a sociedade e garanta a vida. Acabe com a guerra, porque é a partir daí que ele foi colocado no poder, tá? Então é nesse momento aí que o Maquiavel, essa frase é célebre, né, meu? Muita gente usa essa frase em contextos errados, mas essa frase é muito bacana. O Maquiavel vai dizer que quando o príncipe age, né, muitas vezes ele é cruel, ele é frio, ele é calculista, ele é mentiroso, tudo isso para se manter no poder. Por quê? Porque os fins justificam os meios. Exato.
Os fins justificam os meios. Vamos entender essa frase aí. O que significa o fim? Os fins, no caso dessa frase. Os fins significam os objetivos, né? Então, os objetivos justificam os meios. O que são os meios? As ações. Então, toda ação que o príncipe desenvolve se justifica pelo objetivo que ele tem. Ou seja, ele fez determinada coisa pensando na manutenção do poder, pensando em se manter no poder, levando em consideração que o homem é mau, o homem é egoísta, o homem é violento. Então ele tem que desenvolver todo um pensamento, um conjunto de ações para se manter no poder e se defender desse tipo de homem, né? Porque se você for analisar, o ser humano é o único ser que mata consciente de que está matando o seu semelhante, né? O ser humano é o único que é violento, ele é mau, ele é egoísta, tendo consciência disso. Os animais agem por instinto, o homem é racional. E por ser racional, ele sabe o que está fazendo, né? Então, a máxima é a seguinte: não importa o que aconteça, o príncipe deve manter o poder, a ordem, tá? Mesmo se for necessário mentir, punir, ameaçar, aí que está o radicalismo de Maquiavel. Lembrando, nós temos que levar em consideração o contexto no qual ele estava vivendo, né? Que era um contexto conturbado politicamente falando, tá? Então, nessa obra aí, O Príncipe, nesse manual de instruções, tem algumas atribuições do príncipe aí, tá? Quais? Primeiro, o príncipe comanda, os súditos obedecem. Essa é a relação entre eles, tá? Então o príncipe deve manter os súditos unidos e leais a ele, né? Então é claro, o príncipe ele vai punir, mas não a todo momento, porque ele vai despertar o ódio dos seus súditos. Então o príncipe ele tem que equilibrar a balança, né? Ele não pode ser punir a todo momento, ele não pode ser violento a todo momento, porque isso desperta o ódio. Então ele tem que saber equilibrar as coisas. Outra coisa, o príncipe não deve fazer alianças políticas. Por quê? Porque isso demonstra fraqueza, né? Então, na visão de Maquiavel, ele tem que governar sozinho. Daí o absolutismo. Por que a teoria política de Maquiavel se chama absolutismo? Porque o poder absoluto é do príncipe, tá? Aí duas coisas interessantes aqui. O príncipe não deve amar os súditos. Mas como? O príncipe não deve amar os súditos? Porque a relação entre eles é extremamente política, né? Não que o príncipe não queira amar, não é isso. Não é que o príncipe é um coração de pedra, né? Um coração de gelo, não é isso. É que quando entra a questão do amor, como eu posso dizer, a coisa fica relaxada, entendeu? Então é difícil punir quem você ama. É muito difícil punir quem você ama. Então, se o príncipe amar os súditos, ele vai fraquejar na hora de punir, por exemplo. Então, é melhor que o príncipe não ame os súditos, né? Não tem essa relação, né? De fraternidade, né? É interessante que essa relação seja extremamente política. Então, no próprio príncipe é colocado, é preferível entre ser amado e temido, é preferível que o príncipe seja temido pelos súditos. Porque, segundo Maquiavel, amor e temor não andam juntos. Ou você ama ou você teme, né? É difícil você amar quem você teme, né? Então, o Maquiavel vai dizer que o príncipe prefere ser temido do que amado, porque ele precisa ser respeitado para se manter no poder. Então, não sei se vocês estão entendendo, todas as ações do príncipe são pensadas única e exclusivamente para se manter no poder, tá? Então, se você for analisar, por que o príncipe deve manter dessa forma, deve conduzir o governo dessa forma? Muito simples, dada a natureza do homem, né? Como eu disse, o Maquiavel ele vai tratar do homem como ele realmente é, não como ele deveria ser. Porque para Maquiavel o homem nunca vai atingir esse ideal de como ele deveria ser. Sócrates acreditava nisso, Maquiavel não. Tanto, aí fazer uma relação só para vocês entenderem, se você pegar lá o filme Todo Poderoso do Jim Carrey, né? Se vocês analisarem, o Jim Carrey, a personagem dele lá, ele é Deus por um tempo lá. E ele começa a receber orações.
Então, a maioria das orações pediam o quê? Para que eles ganhassem na loteria. E Jim Carrey concedeu isso, né? Eu não lembro o nome da personagem no filme, mas ele concedeu sim, 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 sim para todo mundo. Ou seja, todos ganharam na loteria e o prêmio foi rachado e cada um ganhou uma mixaria. Eles foram pra rua, quebraram as coisas, fizeram manifestações, isso no filme. Isso mostra que, assim, o homem não sabe o que quer. Eles pediram para ganhar, ganharam, só que olha o egoísmo, eles queriam ganhar sozinho, né? Se você for analisar mais um filme que fala da natureza humana, o Gladiador, por exemplo, acho que é Gladiador, me desculpa se eu errar aí o filme, que eles estão lá na arena, lá lutando e etc. E a sociedade está em ruínas, né? Só que o poder político fez o quê? Para ludibriar, alienar as pessoas. Colocou o que eles mais gostavam, pão e circo. 2 homens lutando até a morte, o banho de sangue, e eles saíam com as carruagens jogando pão, água, tudo para entreter, enquanto a sociedade estava em ruínas. Então, olha a astúcia do governante aí. Tá tudo dando errado, tá tudo complicado, mas vamos entreter a sociedade para que a sociedade não tenha consciência do que está acontecendo. Então, segundo Maquiavel, o príncipe tem que ter essa artimanha, essa esperteza, essa sagacidade, tá? Então, você pode perceber que a natureza humana, segundo Maquiavel, é uma natureza ruim. Ele vê na violência uma forma de entretenimento, né? Aí você pode falar assim, não, Fabrício, é exagerado, é exagerado. Sim, é bacana a gente refletir sobre o pensamento de Maquiavel. Mas quem nunca, né, viu um jogo de futebol, quando sai uma briguinha no final, você fala, cara, o jogo foi legal, hein, meu? Saiu uma treta e tal. Quem nunca assistiu um MMA lá, é um esporte e tal, mas quando o bicho pega e quer soco, quer sangue, você fica, cara, a luta foi da hora, né? Então, são coisas pra gente refletir sobre a natureza do homem, tá bom? Então, chegando nesse estágio aqui, Maquiavel vai colocar outros 2 conceitos, né? Que é o conceito de virtude e fortuna. Ele vai dizer, embora o príncipe faça tudo isso que foi falado até agora, não use nenhum preceito ético, não use nenhum preceito moral, não mantenha alianças políticas, não ame os súditos, ele precisa ainda de virtude e fortuna. Virtude é originário do italiano, que significa virtude. Aí você deve estar pensando, opa, eu acompanhei a aula de Sócrates. Sócrates falava da virtude, do homem virtuoso. Agora Maquiavel fala de virtude também, Fabrício? E você falou que o homem ideal para Maquiavel não existe? Calma. São as mesmas palavras, mas com contextos, significados diferentes. A virtude aqui, que Maquiavel está tratando, é a virtude que todo governante tem que ter para exercer um bom governo. Que virtude é essa? Essa flexibilidade, essa esperteza na hora de governar, essa rapidez no raciocínio, esse equilíbrio, né? Todas essas qualidades se resumem na virtude do governante. Como eu disse, ele tem que manter o equilíbrio para que ele não seja odiado, né? Então, o que acontece? Ele vai punir? Vai punir para dar o exemplo, mas quando é para agradar, ele vai agradar também. Mas ele vai agradar não porque ele gosta dos súditos, ele vai agradar porque quer se manter no poder, né? Então, uma coisa muito interessante que a gente tem que entender aí. 2 coisas que o príncipe não pode ser porque ele pede o poder. Mais uma vez, eu repito, quem colocou o príncipe no poder foram os próprios súditos, tá? O que ele não pode ser? Injusto e corrupto. Porque uma vez que você desperta o ódio da massa, essa massa se volta contra você. Então você perde o poder. Entende? Então, quando o Maquiavel coloca essa questão radical do príncipe, não significa que o príncipe seja corrupto e injusto, não. Ele só está governando da forma que ele acha que deve ser governado, entendeu? Ou seja, ele está levando em consideração a natureza do homem, ele está levando em consideração o que o homem realmente é. Então, por isso esse absolutismo, esse poder absoluto, esse punho de ferro, tá? É claro, em alguns momentos da nossa história, é claro que essa teoria política não cabe, né? Talvez no momento que nós estamos vivendo hoje, essa teoria não né, é inviável. Mas para aquela época, sim. Né? Por isso que a gente tem que entender que o pensamento do filósofo é ser moldado diante do contexto que ele está inserido. Tudo bem? Bom, aí tem o conceito de virtude e fortuna.
De antemão já vou falar, fortuna não é dinheiro, é mais uma palavra italiana, né? Fortuna aqui significa sorte. Mas não a sorte no sentido, putz, eu tive sorte, achei 10 reais no chão. Não é nesse sentido. Sorte aqui tem uma relação com destino, né? Eles acreditavam nisso. Por exemplo, nós estamos passando por um momento de pandemia, né? Hoje é dia 24 de 6 de 2020. Então, o que acontece? O governo teve uma má sorte, né? Porque justo nesse período veio uma pandemia que exigiu aí uma virtude dos governantes para tentar amenizar esse problema. Olha que bacana, eu estou usando a teoria de Maquiavel para o contexto de hoje, né? Aí vocês vão pensar aí na casa de vocês, se o governo tá desenvolvendo essa virtude, né? Sendo sagaz em resolver esse problema. Então a fortuna é a sorte, a gente tem que contar com a boa e com a má sorte. Existem momentos da nossa vida que está correndo tudo bem, mas do nada a coisa vira de ponta cabeça. Então o que acontece? O príncipe tem que usar a virtude para administrar a fortuna. Ou seja, eu tenho que usar a minha esperteza, a minha flexibilidade, a minha sagacidade para administrar quando as coisas não acontecem da forma que eu queria acontecer. Da forma que deveriam acontecer, que eu queria que acontecessem, né? Então, o príncipe tem que contar com isso. Quando a coisa vai mal, ele tem que usar a virtude e converter esse problema em benefício para o seu governo. Para que os súditos olhem e falem assim, olha, realmente, cara, olha lá, aconteceu tal problema, o cara foi lá e resolveu. Pegou aquele problema e transformou em benefício para nós. Bacana. Entendeu? Então o governante tem que ter esse tato, tudo bem? Então o poder absoluto é do príncipe, então tudo isso se resume no absolutismo de Maquiavel, beleza? Então outros filósofos virão e colocarão outras questões políticas, né? Se você for analisar aqui, nesse contexto de Maquiavel, a liberdade do súdito é restrita. Né? Existe toda uma legislação colocada pelo príncipe que o súdito tem que seguir. Então a noção de liberdade aqui meio que está restrita. O súdito não é livre. Ele está ali sujeito à legislação do príncipe. Ok? Outros filósofos virão e vão dizer que a chave não é essa. A chave é a liberdade. O homem tem que ser livre. Outros vão dizer, não, a chave é um contrato social. Quem entende um pouquinho de filosofia já vai entender, né, já vai perceber de quem eu estou falando, beleza? Então, pessoal, por fim é isso. É um resumo aí de Maquiavel. Quem tiver condições aí querer, leia O Príncipe de Maquiavel, é muito bacana. É uma leitura bem tranquila, bem dinâmica. Quero agradecer mais uma vez a paciência de vocês que acompanharam até agora. E até a próxima, beleza? É nóis. Abraço.